Olá, paz do Senhor. Sou Fátima Pastorello, da cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso. Eu faço parte do grupo A Noiva, já fiz parte do grupo Abigail, do grupo Marla, do grupo Eunice, né? E agora continuamos aqui com todas essas dimensões de troca desses grupos, mudança de nome, junção de equipe. E nós estamos agora também no grupo Esther e eu quero com este vídeo fazer para nós, como já foi falado nos outros vídeos, né, que já passou 2 vídeos antes desse, falando sobre o que nós estudamos em 2021. E é muito lindo olhar, né, para esse conteúdo que nós estudamos e ver tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez. Então eu quero hoje lembrar e fazer assim um breve relato, para que não seja algo muito que tome muito tempo, mas que seja instruidor para nós sobre aquele estudo que nós fizemos e aquele propósito que nós fizemos a respeito dos 5 sentidos, que a gente fez até com a unção. E eu quero então relembrar aqui, quando nós fizemos esse estudo dos 5 sentidos, que nós fizemos lá no mês de fevereiro e março, e eu tô aqui, né, com meu caderninho anotado, tudo que a gente fez, e ali a gente comentou o que significava cada um, onde eles estavam na palavra, como que nós podíamos prestar atenção em cada detalhe disso. E eu tenho aqui, então, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, eu quero falar agora, neste momento, sobre a visão. E eu quero trazer a palavra do Senhor, Mateus 6, 22 a 23. 22 e 23, né? Ali, o Senhor Deus vai dizer assim, que os nossos olhos, né, eles são candeia para o corpo. E aí, o que que acontece? Quando nós estamos empenhadas em cuidar do que os nossos olhos estão fazendo, este sentido de visão, quando a gente visão física e visão espiritual, é muito sério, porque aqui ele vai dizer assim, ó, no 22, Mateus 6, 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Olha só o 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, quando a gente vai estudar sobre os olhos, sobre a visão, e a gente vê uma palavra dessa, onde o Senhor está dizendo que os nossos olhos são responsáveis para trazer luz para o nosso corpo, porque é isso que eu estou entendendo. Então, eu quero fazer uma pergunta para mim, primeiramente, claro, né, e para vocês também. O que os nossos olhos têm olhado? Nos olhos físicos mesmo. Quando nós vemos como nós estamos processando isso. Nós já fizemos todo esse estudo, mas assim, é legal a gente voltar a falar disso, porque está chegando o final do ano e nós vamos começar a fazer aquela pergunta assim, né, para nós mesmos. O que eu fiz em 2021? Qual era o meu plano em 2021? Eu alcancei, não alcancei? E não é hora de achar desculpa, de começar a me dizer assim, ah, eu não consegui por causa disso, eu não consegui por causa daquilo, trazer transferência de culpa para outras pessoas. Não consegui por causa do meu esposo, ou não consegui por causa do meu filho, ou não consegui por causa do meu trabalho, ou por causa do meu pastor, ou por causa da minha líder. Não é hora de fazer isso. Por isso que nós estamos começando agora, em novembro, porque ainda dá tempo de olhar para trás e dizer, o que eu fiz? O que eu olhei? Quando aconteceu alguma coisa que eu não gostei,
o meu olho, ele preferiu ficar focado, olhando para a inveja que vieram para cima de mim, para o olho gordo que vieram para cima de mim, para as conversas fiadas que vieram para cima de mim, para o descaso das pessoas que vieram para cima de mim, talvez por uma rejeição, por uma traição. O que os meus olhos focaram? E é isso que nós temos que olhar agora. Nada de olhar para o terceiro, nada de tentar transferir por quê, se não fosse, se fosse por isso ou por aquilo. Então, por quê? Se os meus olhos forem bons, está dizendo a palavra, se os meus olhos forem bons, olha só, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, o que os meus olhos têm filtrado? Eu anotei aqui, que os meus olhos sejam bons, luz para alegrar com quem se alegra. O que fazer para ativar esse sentido espiritual? O que é que eu posso fazer para ativar esse sentido espiritual? Porque eu falei agora, quando eu estou vendo o que eu tenho focado, quando eu estou focando nisso, a minha alma, o meu ser interior, ele vai estar processando isso e ele vai estar trazendo sentimentos. E esses sentimentos que o meu corpo vai estar trazendo, esta estrutura emocional que os meus olhos vão estar trazendo, né? Porque ele vai trazer e a minha mente e a minha alma vai processar e vai gerar um comportamento em mim. Então, isso está me trazendo, está me fazendo bem? Ou isso está me fazendo mal? Isso me ajudou a conquistar o que eu tinha planejado em 2021? Ou isso me afastou do meu projeto, do meu plano, do meu alvo? Então, assim, quando os meus olhos estão focados para aquilo que não agrada a Deus, ou para aquilo que eu sei que vai gerar em mim uma emoção, um sentimento que não é bom, eu preciso ativar esse olho, eu preciso ativar essa visão de outra maneira. E aí eu tenho aqui mais uma referência, 2 Reis 4:31, que também vai dar uma orientação sobre isso. E nós vamos ler agora, porque isso aqui é muito importante e nós precisamos realmente ter esse sentido ativado, porque senão nós podemos estarmos assim orando, buscando determinada a Deus, mas perdendo oportunidades de conquista, perdendo oportunidades de sermos melhoradas, transformadas, de mudarmos de nível, porque estamos olhando para aquilo que não deveríamos olhar. Então, 2 Reis 4:31 vai dizer, e nós conhecemos essa história, que é ali quando Geazi passou adiante deles e pôs o cordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele, e lhes trouxe um aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor, e subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Então aqui, o que aconteceu aqui? Era o olho do profeta no olho do necessitado do milagre. Então hoje a boca também, a mão também. Então nós vamos aqui usar isso, porque o profeta ali, ele determinou a bênção, trazendo de volta os sentidos, porque o menino estava morto, então ele não tinha mais os 5 sentidos. Ele já não via, não ouvia, não sentia cheiro, não tinha mais paladar e não tinha mais tato. Mas ali o profeta chegou e trouxe de volta a vida. No mesmo capítulo 4, no 16, quando o profeta está respondendo para a mãe, ele diz assim, e disse ele: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. O que aconteceu aqui com essa mulher? O dia que o profeta profetizou para ela, ela não estava esperando que ele profetizasse. E quando ele profetizou, ela disse, como se fosse, não brinque com isso. Mas quando ele
quando o menino ficou doente e morreu, ela não aceitou aquilo. Então, quer dizer, os olhos dela não quis ver, não concordou com o que estava no mundo da carne, na estrutura física. Mas ela foi buscar no espírito. Por que é que ele profetizou e falou que ela teria um menino? E por que agora o menino estava sendo arrancado dela? Então, quando ela vai e clama a ele, porque os olhos espirituais dela estavam ativados na promessa e não ativados no mundo físico. Então ela foi e fez. E ele volta, também considerando no mundo espiritual, e ativa os sentidos, colocando olho sobre olho, boca sobre boca, mão sobre mão, para que ali retornasse este sentido no menino e ali voltasse a vida. Então é isso que eu quero passar para nós como uma lembrança de tudo isso que nós estamos falando, porque assim nós precisamos realmente avançar de nível, deixar de olhar, porque nesse tempo de tantas dúvidas, nesse tempo de tanta estrutura pecaminosa e de tanta dificuldade do mundo físico, do mundo natural, daquilo que nós estamos vendo, é muito difícil perseverar, porque os nossos olhos estão vendo muita coisa negativa e eles estão gerando até uma lógica de raciocínio como se já estivesse determinando um fracasso, porque é muito fácil para ver isso. A gente pega a história natural do nosso país, a história natural da nação e vai vendo a sequência das coisas que está acontecendo. Mas quando nós olhamos para a palavra e não para isso, então nós vamos entendendo o passo a passo de como foi que aqueles que venceram, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a todas as probabilidades de não vencer. Mas eles venceram porque a visão deles não estava no mundo natural. A visão estava no mundo espiritual, estava no além da terra, estava naquilo da promessa, assim como essa mãe fez. A promessa, ela não estava pedindo para o profeta profetizar, mas ele profetizou, ele fez, ele falou que ela teria. E quando ela teve, ela não viu o que estava acontecendo na hora, e ela viu o que foi prometido lá atrás, o sentido dela foi ativado na promessa. Ela disse, eu quero saber por quê. Então agora você volta lá e resolve isso. Então é isso que nós temos que fazer. Deus tem prometido para nós, para cada uma de nós. Nós sabemos as nossas promessas. Se nós não sabemos, é só clamar a Deus, porque é tempo de clamar a Deus e entender o que Deus está pedindo para nós, o que Deus está fazendo por nós, o que Ele está querendo que nós façamos na nossa vida, na nossa família, em todas as áreas da nossa vida. E essas promessas, elas são ativadas, mas os nossos olhos, eles precisam estar atentos no sentido espiritual, para não se conformar com a carne, com o carnal, com o natural deste mundo, mas sim olhar para as coisas que o Senhor tem prometido, fazer assim como essa mulher fez. Então aqui a minha visão espiritual precisa ser ativada, e é uma das coisas que lá no início do ano nós colocamos como propósito. Nós oramos sobre essa visão e nós ungimos sobre a nossa visão, clamando ao Senhor por uma visão ampliada, por uma visão abrangente, por uma visão panorâmica das coisas do reino de Deus, das promessas deles para nós. Então a minha pergunta agora, no final deste ano, nós ainda estamos em novembro, qual é a sua resposta acerca dessa visão? O quanto a sua visão ampliou? O quanto você passou a olhar para o mundo espiritual e reduziu o olhar para o mundo natural? Amém, minhas irmãs? Deixo essas perguntas para vocês e vocês continuem na fiação, orando conosco, buscando o conhecimento da palavra, você se questionando daí diante de Deus e eu me questionando daqui diante de Deus, e eu sei que o nome do Senhor será glorificado na nossa vida e através da nossa vida, porque o que nós estamos fazendo é para a glória do nome do nosso Deus. Amém?